vamos a Porto Alegre fazer um contato telefônico com o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a FESERGS, o Sérgio Arnaud, que é decano na luta pelo servidor público estadual, se eu não estou equivocado, pelo menos na FESERGS nos últimos 35 anos, e que é nosso convidado nesse programa de informação da Rádio Vale, de Cachoeira do Sul, para, se puder, se nos fizer a gentileza, falar dessa história de luta pelo servidor estadual, qual é o momento que se encontra agora. Ontem nós tivemos votação na Assembleia referente aos professores, né, e ao índice de reajuste, e qual é a perspectiva futura do serviço público, analisando o homem e a mulher que, através de concurso, através do seu esforço, assume em alguma função, em algum órgão público. Sérgio Arnaud, bom dia. Bom dia a você, bom dia Ronaldo, Tomé, o pessoal que está nos acompanhando aí na Rádio Vale, né? Eu agradeço esse espaço e quero dizer que realmente nós estamos vivendo uma encruzilhada muito grande, principalmente agora que ainda sobrevém a questão da inteligência artificial, que, assim como essas questões modernas, elas trazem um lado positivo e um lado muito negativo. E depende muito de controle. No Brasil, praticamente não se exerce controle. Parece que os políticos querem que fique tudo, assim como diria antigamente, a Bangu, tudo livre para cada um fazer o que quer, mesmo que isso possa causar danos irreversíveis, morte, etc. Aliás, o serviço público está ameaçado de morte há muitos anos, né? E o serviço público, as pessoas não atentam que o serviço público é essencial para a vida da sociedade. Ou seja, se nós pegarmos a sociedade gaúcha, nós diríamos que 95% das pessoas dependem basicamente do serviço público para viver. Elas só se dão conta disso o dia que necessitam do bombeiro, que a casa está pegando fogo, da vacina, porque tem uma epidemia, e assim por diante. Porque tudo isso depende do serviço público. Ora, e o serviço público é prestado por pessoas, homens, mulheres, né? E que têm famílias. E exatamente essa questão é desconsiderada e todo mundo fala, não, o serviço público está inchado. Ora, está inchado como? Se nós não temos fiscais no trabalho de forma, no mínimo, necessária e essencial. Todo ano nós acompanhamos aqui trabalho escravo na serra, trabalho escravo aqui e ali, e temos meia dúzia de fiscais para atender tudo isso. E assim por diante. Na saúde é a mesma coisa. Temos falta de servidores, temos falta de médicos, temos falta de atenção, assim como nas escolas. Nós não temos pessoas para atender a escola. Não apenas a qualidade da escola, em termos de educação, como a qualidade da estrutura escolar. Agora, se abrir o ano escolar, menos de 20% das escolas estavam preparadas para o calor, para a chuva. Muitas não tinham telhado, não tinham energia elétrica, não tem banheiro, e assim por diante. Então, o serviço público vem sendo abandonado ao longo dos anos e só faz parte de discurso. Agora mesmo, o governador falou que a culpa do problema nas escolas é dos governadores anteriores. Evidente que sim, mas ele está há 6 anos no governo, 7. E não deu tempo para ele tomar alguma providência? Pois é. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos que o governo do estado fez uma reestruturação ano passado. Premiou ou privilegiou aqueles que estão ingressando no serviço público, porque realmente a carreira estava muito defasada. Entretanto, ele esqueceu, simplesmente deixou no esquecimento mais de 20 mil servidores
que ao longo de toda a sua vida se dedicaram ao Estado e que foram completamente abandonados. Após 10 anos sem reajuste, um congelamento salarial nunca visto na história desse país, eu acho que no mundo, 10 anos sem recuperação salarial, sequer a inflação foi recomposta, né? Então, depois de 10 anos, esses servidores continuaram e continuam a ver navios jogados, esquecidos numa prateleira ou jogados numa lata de lixo, porque não, segundo o entendimento dos técnicos e do governador, o Estado não precisa mais deles. Só que esses servidores continuam trabalhando lado a lado com os outros que estão entrando e estão ganhando infinitamente mais do que aqueles que ficaram esquecidos. Temos casos e situações de funcionários de nível inicial que estão ganhando em torno de R$ 700, que recebem complementação para atingir o salário mínimo, porque infelizmente a Constituição diz que ninguém pode ganhar abaixo do salário mínimo nacional. Então, nós estamos nessa dramática situação e essas pessoas são essenciais, porque se nós retirarmos essas pessoas, que são cerca de 20 mil, o serviço do Estado desaba. São pessoas que estão trabalhando dia a dia, são essenciais, portanto são invisíveis para o governo. E a sociedade necessita desse serviço. Então, essa luta é uma luta muito grande. Ainda ontem tivemos uma nova audiência onde parece que sentimos um pouco de interesse do Estado em se dar conta de que isso está acontecendo e estabelecemos uma mesa de negociação que voltará a se reunir em março agora para tratar dessa situação, que é uma situação desesperadora. Nós temos vídeos, fotos, depoimentos de pessoas que já viram servidores nas esquinas pedindo esmola, mexendo na lata do lixo para ver se retiram alguma coisa utilizável. Enfim, é uma situação dramática que nós nunca tínhamos visto na história do Rio Grande do Sul. É uma lástima e é um apelo que a gente faz para a sociedade. Ou seja, se deem conta, por favor, da necessidade do serviço público. Eu sei que só se lembram de São Pedro quando está chovendo, né? Mas olhe recentemente, olhe na questão da calamidade. Quem é que estava na linha de frente, arriscando a vida e a sua saúde, entrando nas águas, entrando nas casas, para retirar pessoas, mulheres, crianças, velhos, idosos, enfim. São servidores públicos, porque os demais que ajudam, e são muito importantes, a sociedade felizmente ajudou, esses ajudam naquele momento e depois vão tratar da sua vida, porque tem seu trabalho, tem a sua profissão para cuidar. Agora, quem fica lá, quem está lá desde o primeiro minuto e depois para dar a atenção, são os servidores públicos. Então, é necessário que se tenha respeito e também que se trate com dignidade o funcionalismo público, seja ele municipal, estadual ou federal. Estamos conversando com o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado, o Sérgio Arnoldo, da FESERGS. E no início da fala, Sérgio, eu entendi, se eu entendi bem, é um pouco assim, nós temos salários defasados e temos falta de pessoal no Estado hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, se nós pegarmos as escolas, vamos começar pelas escolas, tá? Nós não temos servidores suficientes, minimamente suficientes, para receber os nossos filhos, para dar atenção para eles, para fiscalizar, para fornecer a merenda, para limpar. Não, às vezes nós temos 1 ou 2 servidores para fazer todas essas funções diariamente. Imaginem, por exemplo, uma dona de casa
que tenha que fazer todo o serviço de casa diariamente e ainda trabalhar. Ou seja, e ainda trabalhar fora. Então, no caso, é o caso dos nossos colegas, por exemplo, na escola, na saúde, né? E em todos os setores. Nós temos uma remuneração que não permite sequer que ele saia de casa e deixe a comida para os seus filhos, para ir trabalhar e voltar. O próprio auxílio transporte, ele não cobre a ida e a volta. O valor é insignificante. Ou seja, o próprio vale-refeição, ele é insuficiente para que o servidor coma fora. Ou seja, tudo é a menor. E desde o número de funcionários para atender, até as condições salariais, remuneratórias, que ele precisa ter para ter tranquilidade de trabalhar. Você imagina alguém trabalhar com fome? Alguém trabalhar sabendo que a sua família está passando fome? É muito difícil. E trabalhar ainda assim com um sorriso nos lábios? É muito difícil. Portanto, é como botar uma máquina a trabalhar sem lubrificar a máquina. Ou seja, não tem como. O servidor é um ser humano. Assim como a sociedade precisa de atenção, ele necessita minimamente de uma dignidade salarial que lhe permita desempenhar sua função. E aqui nós temos falta em todos os segmentos aqui, falta servidores em todos os segmentos, porque ao longo de muito tempo, principalmente o empresariado e suas organizações poderosas, vem dizendo que o Estado está inchado. O Estado está inchado porque, na realidade, esses 5% que constitui, vamos dizer, a nata da sociedade, pode pagar pelo médico particular, pode pagar pelo ensino privado, enfim, pode ter a sua segurança particular em casa. Agora, a grande maioria da sociedade precisa da escola pública, precisa da saúde pública, precisa da segurança pública, enfim, precisa do Estado. Isso é Estado. E o Estado não é um ente abstrato. O Estado é tocado por pessoas, homens e mulheres, que comem, bebem, vivem, dormem e merecem ter uma vida digna. Sérgio, dentro desse raciocínio, então, uma parte da sociedade gaúcha, vamos dizer assim, ou brasileira, tem uma tendência de, a expressão é forte, mas vamos lá, demonizar a função pública sem reconhecer o seu valor, a sua necessidade para a boa existência social. Exatamente, nós vivemos há quase 30 anos, eu lembro desde o Collor de Mello, os mais antigos deverão lembrar, né? Que falavam que constituíram e institucionalizaram perante a opinião pública que o Estado é um elefante, é um paquiderme, que não serve para nada, que está inchado. Aí quando o cidadão vai no posto de saúde e tem uma fila para ser atendido, porque precisa tomar a vacina, aí ele tem que pensar que aquele paquiderme não existe. Existe falta de funcionários. Quando ele vai na escola e a escola está caindo em cima dos seus filhos, é que ele se dá conta que aquilo ali, ele precisa se dar conta, aquilo ali é o Estado. Ali não tem o funcionário para receber seu filho na porta, para dar segurança para que ele entre e não seja assediado pelo tráfico, por isso, por aquilo, que ele tenha atenção, tenha comida, tenha merenda na escola. Aí é o Estado. Então, nós precisamos desmistificar isso. Só que, hoje em dia, ainda por cima, com as redes sociais sendo manipuladas por quem tem interesses, e interesses muito grandes por trás disso, ou seja, aquelas que querem o dinheiro do Estado para si e não para a sociedade. E precisamos destacar que, infelizmente, as redes sociais e as redes de comunicação em geral, com pequenas exceções, como no caso aqui, esse espaço está nos possibilitando, dão eco a esse tipo de mensagem que beneficia a meia dúzia. Como agora, podemos ver aí, no caso aí do recente da Argentina,
O presidente incentivou uma pirâmide. Quando a pirâmide estava cheia, retiraram o dinheiro. Meia dúzia retirou o dinheiro. Os outros que enfiaram o dinheiro lá, ficaram tudo a ver navios. É o mesmo caso aqui. Incendeiam o Estado, incendeiam o serviço público, que não presta, é paquidérmico. Aí, na hora que o cidadão vai lá, não tem, porque o dinheiro, em vez de ser aplicado no serviço público, está à disposição da isenção fiscal, do subsídio à empresa X, do subsídio à empresa Y, porque a economia tem que se desenvolver. Quer dizer, é até aquela velha história que o Delfim Neto, o finado Delfim Neto dizia: vamos primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir. Quando for dividir, o povo já está morto, porque não teve tempo, não conseguiu aguardar. É o caso do serviço público aqui. Sérgio Arnold, sem reposição. Sérgio Arnold, é Tomás, tudo bom, Sérgio? Ô, Tomás, bom dia. Bom dia, lhe encontrando novamente depois de algum tempo, né, porque já faz 5 anos que estou aqui em Cachoeira do Sul. Mas temos as manifestações dos nossos ouvintes aqui. Eu recebi aqui o Rogério Rosa, aqui de Cachoeira do Sul. Embora ele faça uma pergunta meia local aqui, Cachoeira, mas eu acho que tu pode, com o teu conhecimento e a tua experiência, fazer uma análise nos 400 municípios do Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvindo o entrevistado a respeito do servidor público estadual. Estaria Cachoeira no mesmo rumo devido ao governo municipal ser do mesmo partido do atual governador, o PSDB? Mas aí eu te coloco o seguinte, independente de partido, tu conhece um pouco da realidade dos municípios gaúchos com relação aos servidores municipais? Há municípios que tratam melhor o seu servidor em comparação ao servidor estadual? Ou tu conhece municípios onde o tratamento ao servidor municipal é pior do que o do estadual? Olha, em princípio, as administrações municipais, elas remuneram bem menos o serviço público, o servidor público, em geral. E temos também exceções. Nós temos municípios ricos no estado, basta a gente olhar, e esses municípios ricos têm uma política que não é de hoje, já vem de muito tempo, onde existe uma diferença remuneratória significativa. Não que seja, vamos dizer, o paraíso, mas a diferença é muito grande. Por exemplo, em Porto Alegre nós temos a remuneração de vários segmentos, desde o ensino, que são bastante superiores à remuneração estadual. Mas são poucos, evidentemente. Eu estou falando de Porto Alegre, porque estamos na capital. Mas temos no litoral alguns municípios também bastante ricos, porque eles arrecadam o ano inteiro e a sua despesa principal é um dos meses de verão. Então, também temos situações de municípios como Capão da Canoa, Xangri-Lá, por exemplo, onde existe uma remuneração bastante diferenciada em muitos aspectos, é superior à administração estadual. Mas, em geral, na média, a situação dos municípios, em termos de remuneração do serviço público, ela é bastante delicada. Nós temos uma média salarial muito baixa nas administrações municipais, basicamente balizadas pelo salário mínimo regional. Então, a situação não é muito tranquila, isso independe de partido A, B ou C, porque existe essa cultura que está generalizada de que o servidor público está muito bem. Ou seja, não, eles estão bem porque eles têm emprego permanente. Ora, todo mundo tem que ter um emprego permanente. E o servidor público, o direito ao emprego é um direito sagrado, é um direito humano, tá? E o servidor público, ele faz concurso, ele ingressa. Aliás, esse é um aspecto interessante. Existem projetos em curso no Congresso Nacional para acabar com o serviço público. A tal da reforma administrativa, um dos itens, e que felizmente está na prateleira durante o atual governo, o governo Lula, a reforma administrativa acaba com a estabilidade, ou seja, acaba com o concurso público. Aí qualquer novo administrador que assume a prefeitura demite todo mundo que estava lá e contrata só aqueles que
como diz o Trump agora, aqueles que pensam como eu. Então, na realidade, nós corremos mais esse risco. Felizmente, durante esse período de governo, está na prateleira. Não foi, apesar de que o Lira tentou colocar em votação, não foi colocado em votação. Isso seria o caos, porque vocês conhecem que a rivalidade municipal é extremamente mais séria do que as rivalidades nacionais ou tão grande quanto elas, né? Então vocês imaginam que cada novo prefeito assume o partido A, aí vem o partido B e ganha a eleição, todo mundo que estava na prefeitura vai para fora, contrata só a turma que tem a ficha assinada naquele partido que ganhou. Então esse é um cuidado, e as pessoas não se dão conta dessas coisas. A gente tem que falar isso para que a sociedade se dê conta. Quando falo em inchaço do Estado, o Brasil é um país que tem proporcionalmente menos servidor público aqui na América do Sul. Claro, tem Guiana, não se considera, mas proporcionalmente a Estados Unidos, ao Canadá, ao México, à Argentina, o Brasil tem um número muito menor, proporcionalmente. Tá? Em todo o país, nós temos cerca de 11 milhões de pessoas fazendo serviço público, seja no governo, nos governos municipais, estaduais ou federal. Isso representa cerca de 12% da mão de obra empregada no país. Nos demais países chega a 18% o número de servidor público. Nos próprios Estados Unidos é bem superior à quantia que tem no Brasil, proporcionalmente, apesar de considerarmos os números na proporção e não o número total. O número total dos Estados Unidos tem quase o dobro de servidor público do que o Brasil. E é o ideal de muitas pessoas, o governo americano, os Estados Unidos. Ou seja, lá, apesar de eles não terem SUS, o que é o atendimento universal na saúde, eles têm muito mais servidor público que nós aqui. Lá, embora o ensino privado seja a grande maioria, eles têm mais servidores públicos do que nós aqui. Então, quando se reclama de inchaço, as pessoas estão fazendo coro ao que elas não conhecem. Ou seja, e só se dão conta no dia que faz falta para si ou para sua família. Sérgio Arnoldo, presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Vale FM de Cachoeira do Sul. Obrigado, eu é que agradeço a você e ao Ronaldo e estamos sempre à disposição. Um forte abraço a todos os nossos colegas aí de Cachoeira e da região.